Aqui no Tempero Drag, a gente acredita que é importante começar as coisas do começo. Por isso, essa é a série ABC do socialismo. Oi, moçadinha! Esse é o vídeo 4 da nossa série ABC do socialismo. E se você não viu os outros, para eu descobrir que você tá devendo dinheiro em jogo de aposta e site de putaria, achar o contato da sua mãe, do seu chefe e do seu agiota e contar para eles onde você mora é 2. Toque, toque, toque. Bom, moçadinha, vamos começar o vídeo. Primeiras coisas primeiras. Vocês já estão apoiando a gente na Aurelo? Se não estão, na descrição de todo vídeo, a primeira informação é o link de apoio. Lá você vai poder participar de um clube de leitura e debate, de aulões, sorteio de livro e mais outras coisas. Depois você clica lá para saber. Bom, esse capítulo, que é do Michael A. McCarthy, lembrando, a gente está sempre a partir deste livro aqui. Este capítulo, ele se chama Mas os ricos não merecem ficar com o dinheiro deles? Bom, a Rochelle pôs aqui para que serve um bilionário. Um vídeo antigo meu que eu fiz lá para Carta Capital. Mas volta aqui, menina. Eu vou tentar começar te respondendo o seguinte. Não existe... Vou voltar. Pega a frase que eu vou falar. Não existe dinheiro feito de forma ética no capital. Repitam. Beleza. Por que não existe dinheiro feito de forma ética no capital? Porque a lógica capitalista de produção de mercadoria e de extração de mais-valia para que haja circulação de valor, produção de valor, ela é antiética. E aí é isso que eu vou debater hoje ao longo do vídeo. Mas antes, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Herança. O que você pensa sobre herança? É super simples. Olha só. Pai! Você já parou para pensar? Porque assim, volta e meia, a gente escuta pessoas dizerem: eu não posso pagar pelos crimes de outra geração. Eu não posso ser responsabilizada pelas más escolhas que os meus avós fizeram, meus pais. Engraçado que o dinheiro deles você quer, né? A gente acredita na boa herança. Então essa que vai vir na forma de imóveis, de bens, de ações, de dinheiro, etc. Mas agora, a má herança, a gente recusa ela, rejeita nesse sistema capitalista. Deixa eu tentar te dar um exemplo que eu acho que é o mais óbvio de todos. Lembra quando eu te digo, dinheiro não pode ser feita de forma ética no capital? Este país que a gente mora, o Brasilzinho, a coisa mesmo do Brasil, nós somos uma colônia de exploração de Portugal, né? É assim que a gente começa, como uma colônia de exploração. E quando a família imperial, para fugir da guerra do Napoleão, vem para cá, o palácio onde essa família vai morar, que vale contar para você, é o prédio que abriga o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que era o Palácio de São Cristóvão, ele vai ser dado de presente para essa família por alguém que tinha mais dinheiro que a família imperial do Brasil. Tempo na tela. Adivinha qual era a profissão desse rapaz? A Rochelle já tá pondo a foto dele na tela, que tinha mais dinheiro que a família real no Brasil. Bom, o Elias Antônio Lopes, não sei se vocês adivinharam no tempo, era comerciante de pessoas escravizadas. E em 1808, ele dá para o Dom João VI esse palácio de presente. Ou seja, uma das pessoas que tinha a mais vasta fortuna deste país era uma pessoa que comercializava pessoas raptadas e escravizadas. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar de recomendação esse podcast, Projeto Querino, que conta a história do Brasil através de uma perspectiva afrocentrada. Aliás, ainda sobre podcasts, né, e herança boa, herança má, eu vou também recomendar a Rádio Novelo apresenta esses 2 episódios que vão aparecer aqui, Mexer no Vespeiro e O Visconde. A gente descobre que uma das responsáveis pela Rádio Novelo, ao fazer uma pesquisa sobre a sua família, chega até um visconde no Rio de Janeiro
que comprou esse título e que chegou a ter mais de 1.000 pessoas escravizadas sob o seu jugo. Como será isso? Que a gente aceita que as famílias que estão ligadas a essas figuras recebam boas heranças, dinheiro, sobrenome, bens, mas não recebam más heranças. Por exemplo, a responsabilização pela quitação de uma dívida histórica com a população negra. Por que esse sistema perpetua heranças materiais e se faz de desentendido das heranças de catástrofes e desgraças? Por exemplo, os herdeiros da Vale, que destruiu Brumadinho, que destruiu Mariana, os acionistas majoritários, eles ficam com os lucros. Agora, e os ônus? Ficam para quem? Quem vai ser responsabilizado pela maior catástrofe ambiental do Brasil? E o capitalismo, ele é esse sistema onde os lucros, a gente já falou isso em outro vídeo, os lucros são privados e as desgraças são socializadas. Na hora de ganhar o meu pirão primeiro e na hora de ser responsabilizado, ajuda do Estado. E aí eu tô começando assim porque o capítulo também começa assim. Claro que eu tô dando dados do Brasil, né? Mas o capítulo ele vai falar do CEO nos Estados Unidos que mais ganhou dinheiro no ano de 2014. Então, o David Zaslav, ele recebeu 150 milhões de dólares em um ano. Ele era CEO da Discovery Communications. Você sabe qual que foi o feito dele? Porque às vezes a gente cai nessa, né? Mérito. As pessoas ganham dinheiro por causa de mérito. Ela teve uma boa ideia, ela desenvolveu um bom produto, ela é dona de uma tecnologia, ela desenvolveu uma plataforma. Meus anjos. Além do dinheiro não ser feito de forma ética nesse sistema, o que atribui valor a ele também não é. Então volta. Esse fiado da puta, sabe o que ele fez? Ele transmitiu Honey Boo Boo, um reality show boboca que conta as desventuras de uma menina de concursos de beleza. Bom, esse foi o feito dele para ganhar 150 milhões de dólares. Parabéns! Quem está desintoxicando o rio, reflorestando desmatamento, levando comida pra gente desabrigada, construindo casa pra gente sem moradia, tá ganhando quanto? Então, a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que o menino Neymar, bilionário brasileiro, desviador de imposto, sonegador, que trai a mulher, que deixa ela sozinha com os bebês, esse cara ganha dinheiro porque ele joga bola. Tá entendendo que não é alguém descobrindo a cura para o câncer? Você tá entendendo que valor, como a gente atribui valor às coisas, não tá ligado a mérito, merecimento ou a nobreza de uma causa? E aí, uma das respostas primeiras que a gente dá para esse problema é, bom, então se tem gente fazendo tanto dinheiro, e se é um dinheiro tão absurdo, a solução está na taxação. É como se num passe de mágica, ao taxar os multimilionários, os bilionários, a gente resolvesse o problema. A taxação é uma boa ideia? Sim e não. Eu vou tentar explicar para vocês. A política fiscal, dentro de uma economia capitalista, ela cumpre duas funções. A primeira função é o controle do bolo econômico e a segunda é a alocação desses recursos. De forma abreviada, a gente vai pensar o seguinte: uma política fiscal, ela faz, coisa número 1, decidir qual parcela será retida da riqueza sendo produzida por um indivíduo, um grupo ou um setor. Então, qual será a incidência de imposto que essa atividade produz? A segunda política de alocação diz respeito a qual parcela será usada para quê? Quanto disso vai para a saúde? Quanto disso vai para o meio ambiente? Quanto disso vai para a educação? E etc. E lembra quando eu disse que a taxação é boa, mas não é a resposta? É porque quem gere o Estado, quem está à frente dele, pode ter uma altíssima arrecadação, mas uma alocação que não atende os interesses da base social. Por exemplo, eu falo com vocês do Estado de São Paulo, agora presidido pelo militar que fez o terror no Haiti, né, me recuso a falar o nome dele, né, Tarcisoca. A coisa mesmo do seu Tarcísio está presidindo esse Estado, governando esse Estado. Em 2020, segundo dados do TCE de São Paulo, o Estado arrecadou 220 bilhões
bilhões de reais. Na verdade, foram 229 bi. Agora, olha essa notícia que a Rochelle está pondo na tela. Magicamente, o Tarcísio vai fazer demissão em massa de professores. A conta fecha. A arrecadação é monstruosa. Mas na hora de alocar esses recursos, como que não tem dinheiro para a educação? O que não tem é interesse que haja dinheiro para a educação. No vídeo passado da série, a gente usou um cortezinho do Ian Neves falando a falência da educação, da saúde públicas, são projetos de governo. É para que um outro setor que oferece essas mesmas coisas de forma privada ou que almeja, advoga pela privatização, possa fazer dinheiro. E aí vou ler com vocês um trechinho da página 41. Os socialistas exigem que uma porção significativa do produto social seja controlada publicamente e redistribuída para baixo, de maneira democrática. Porque o que a gente vai ver é às vezes, uma alta captação que é distribuída para o lado ou para cima, horizontal ou ascensivamente, né? Ou seja, pessoas que produzem soja, qual é o abono fiscal que elas têm? Classes mais altas do Brasil. Quanto imposto pagam? Existe imposto sobre jatinho? E existe imposto sobre carro? Então sabe todo ano que você tem que pagar IPVA? Quem tem jet ski paga algum imposto? Quem tem lancha, quem tem barco, quem tem jato particular, paga algum imposto? A resposta é não. O próximo ponto dessa nossa discussão é que você entenda o seguinte. Lembra do título do vídeo? Os ricos merecem o seu dinheiro? E aí eu tô te dizendo, não há dinheiro feito de forma ética e merecimento não tem nada a ver com dinheiro nesse sistema. É porque eu preciso que você entenda. Ai, tava com saudade de falar isso. A riqueza, ela é socialmente produzida. Não, mas eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu hamburguerias Madeiro, né? Que fica no meio da estrada. E quem construiu a estrada para que as pessoas chegassem lá? E o carro das pessoas vem de onde? E quanto trabalho social foi necessário para que a comida fosse produzida, para que o boi fosse criado, abatido, para que chegasse... A riqueza é socialmente produzida. A gente depende da produção de escola, de estrada, de saneamento, de roupa, de comida. Senão não tem nenhuma riqueza produzida. Então, todo produto é um produto social. Não existe um indivíduo que empreendeu. Existe uma sociedade que deu substrato, subsídio para que ele empreendesse. Meus anjos, substrato, subsídio, também conhecido como mão de obra barata. Em quais outros países do mundo a gente conhece empregada doméstica que dorme no emprego, trabalha 5 dias, 6, 7 dias por semana, recebendo salário mínimo? Só em países de passado colonial, que podem superexplorar a mão de obra dessas pessoas, que é um grupo ultra miserável e ocioso, desempregado. Então chegamos ao nosso próximo ponto, que seria discutir que a economia capitalista, ela não é autorregulável. O sonho do liberaloide é que você acredite que a economia capitalista, ela se autogerencia através da lei universal. Pera, lei não é uma palavra da física? Por que estão usando na economia se é uma ciência humana? Porque tem um interesse sendo atendido, né? Tem uma manobra ideológica. Não existe lei nas ciências humanas. E aí eles dizem a lei da oferta e da demanda. Ela autogere, tem uma mão invisível do mercado. Aqui no Brasil a galera está descobrindo a mão invisível através do fisting, né? Que a mão invisível do mercado só faz isso com a gente. Mas volta. A economia capitalista, ela está assentada sobre algumas coisas. Primeira, é o direito à propriedade privada. Essa nossa economia, ela pressupõe que está tudo bem um ser humano ser dono de um rio, ser dono de um latifúndio, ser dono de uma capitania hereditária, ser dono de... Tá tudo bem. Essas coisas que vão produzir as coisas que todo mundo precisa. A terra, a fábrica, a indústria. Como que alguém é dono disso? Como que isso não é das pessoas que lá trabalham? Como que isso não é da sociedade? Como que esse rio é de alguém, não é de todo mundo? Esse é o pressuposto básico da sociedade capitalista. Segundo ponto onde dá para ver essa não regulação, ou melhor, como tem que ser regulado para essa economia funcionar.
Então, regulado primeiro, você precisa de um aparato formal, jurídico, de força de repressão, para que alguém possa ser dono do rio, e não tenha revolta, e não tenha rebelião, e não tenha contestação. 2, a ideia de mercado de trabalho. Eu vou até o mercado de trabalho e vou pegar caixas de supermercado. O que eu preciso que as minhas caixas de supermercado saibam fazer? Preciso que elas sejam alfabetizadas, preciso que elas tenham noções básicas de matemática, de obediência, de ordem, de regra, E aonde elas vão adquirir essas habilidades? Na escola pública. E quem gere a escola pública? O Estado. E aí, meus anjos, eu estou tentando em um tweet te contar como que a Europa, quando produz o proletariado de fábrica, produz a escola pública prussiana. O modelo prussiano de escola pública, que é esse que ia transformar o campesinato em trabalhador de indústria, apertador de parafuso, obedecedor de ordem, copiador de instrução, leitor de coisas simples, não questiona, não indaga, não pergunta, obedece apito para entrar, apito para sair. E por fim, uma terceira ideia da regulação dessa economia, como ela não é autorregulada, mas ela é regulada de fora por um Estado, é a ideia do liberalismo. Lembra no último vídeo que a gente falou do John Locke? O liberalismo ele começa como corrente, doutrina filosófica, econômica, social, advogando uma sociedade livre para que indivíduos redijam, preparem e executem contratos entre si. Meu anjo, eu só posso executar um contrato com você se eu tiver alguma garantia que, se você quebrar o contrato, algo vai acontecer com você. E aí eu preciso da justiça, da cadeia, da penhora de bens. Tá entendendo? Sem esse aparato estatal, não tem contrato. Eu sou anarcocapitalista. Capitalismo. Gente, essa galera come cocô de colherada. Eles comem cocô de baciada. Porque o capitalismo depende do Estado. Se você tiver interesse, leia o Engels, a origem, da propriedade privada, da família e do Estado. É só assim que o capitalismo existe. Ele precisa desses passos. Outro mimimi de liberal, esse vídeo é Pondo Liberal para Mamar, o subtítulo dele. Outro mimimi de liberal é a ideia, imposto é roubo. E mais-valia não é. Você coloca a dona Josefa para costurar a camisa da Zara, paga ela $1 e vende a camisa da Zara por $79. Esses 78 que você tomou da dona Josefa não é roubo. Agora, imposto é. Então, para desmontar a ideia de que imposto é roubo, você precisa saber, a riqueza é socialmente produzida. Já falamos brevemente disso, Para que alguma coisa aconteça de riqueza, tem que haver transporte, tem que haver saúde, tem que haver saneamento, e tudo isso é socialmente produzido. Antigamente era produzido pelo Estado. Antes de começar a privatização de tudo, saneamento é a responsabilidade do Estado. São parcerias público-privadas, são concessões. Mas se vai ou não ter gari, se vai ou não ter coleta de lixo, se vai ou não ter transporte, isso é o que possibilita que haja riqueza. Tá entendendo? Para que haja produção de riqueza, você precisa de uma sociedade funcionando. Imagina no meio do caos. Imagina greve geral do Ai, que sonho. Greve geral do transporte, greve geral dos garis, greve geral das enfermeiras. Teu negócio vai funcionar? Não vai, meu anjo. A riqueza é socialmente produzida. 2. A base da produção da riqueza é a exploração. Sabe esse exemplo da dona Josefa? Sabe a banana que chega no mercado? Sabe o café que chega na tua mesa? Sabe o pano de chão que você compra? Tudo isso foi feito através de alguém produzindo, alguém usando quem produz, alguém usando quem usa quem produz. Toda a riqueza é produzida através de exploração. É isso que o materialismo histórico dialético te permite ver. Ponto número 3. Enquanto tem liberaloide advogando que imposto é roubo, a gente precisa entender imposto é liberdade. Aqui nesse capítulo, a gente vai recorrer ao Isaiah Berlin, esse teórico importante. Ele viveu a vida toda dele na Inglaterra, mas ele é russo, nasceu na União Soviética. E o Isaiah Berlin, ele é famoso por um conceito dele de liberdade positiva e negativa. Então, liberdade negativa seria mais ou menos, para você ser livre, é preciso que algo seja proibido. Então, por exemplo, eu preciso de um sistema que proíba a escravidão, senão você não é livre. Eu preciso de um sistema que proíba que o seu chefe possa te colocar para trabalhar em troca de teto e comida, senão não é livre. Basicamente, tá abreviado, leia o livro. E também vou deixar várias referências aqui na descrição.
Essa seria a ideia de liberdade negativa. O que é que precisa ser proibido para que você tenha liberdade? E existe uma liberdade positiva. Ah, eu gostaria de pintar. Então você vai precisar de uma escola, então você vai precisar de materiais, então você vai precisar de treinamento. Ah, eu gostaria de tocar música. Para que você coloque esforço no sentido de um objetivo, algo tem que ter sido feito para possibilitar. Essa é a liberdade positiva. Fazer para permitir ou fazer para não permitir. Liberdade positiva e negativa. Por fim, desde aquele vídeo que a gente colocou na tela da Carta Capital, se você acompanha meu trabalho, você sabe, né? Bilionário não deveria existir. A regra básica para melhorar qualquer coisa... Porque a gente chegou nesse cenário, meus anjos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Forbes, ela elegeu este dragão como o personagem fictício mais rico do planeta. É o dragão da história Hobbit. Vocês não conhecem a história? Esse dragão, ele achou uma montanha recheada de ouro. Ele dorme coberto de ouro. E aí o patrimônio dele está avaliado em alguma coisa como 58 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, nos anos 2000, haviam 14 homens brancos que tinham mais dinheiro que esse dragão. Então, para que o sistema não rua, a gente precisa de alguma coisa que coloque um teto na acumulação infinita de riqueza e que a partir de um certo ponto, qualquer riqueza produzida seja convertida para uma sociedade. Vire parque, vire acesso à saúde, vire escola pública, de tempo integral. Os dados do capítulo, eles são tão absurdos que eu fiz questão de selecioná-los para ler para vocês. Então, nos Estados Unidos, se houvesse taxação de 45%, não é nem a metade, do 1% mais rico da população, então a galera que tem pilha de ouro, de dinheiro, a galera do bilhão, a galera que está acumulando, especulando dinheiro há gerações, se essa galera fosse taxada em 45% da sua riqueza, isso produziria anualmente 275 bilhões de dólares. Sabe quanto seria necessário para que os Estados Unidos tivessem todas as universidades, Harvard, Yale, Columbia, todas as universidades fossem públicas? 45 bi. A taxação de 45% desses filha da p... ia gerar, vocês me perdoem, uma senhora chique, bronzeada, e tendo que usar palavrão, mas é que a situação do capital me obriga. 45 bi não é nada perto de 275 bilhões anuais que seriam gerados por essa taxação. Então, toda vez que você ouvir um discurso que é o rico fez por merecer, ele mereceu o seu dinheiro. Tadinha, que barra! Saiba que ele não mereceu nenhuma, que ele explorou, sonegou, que ele vem de família que estava ligada com escravização nesse território, que de alguma forma tem latifúndio envolvido, que de alguma forma tem desvio, que ele está se aproveitando da riqueza produzida coletivamente. Multimilhardário, bilionário, não devia existir. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de ler as referências aqui embaixo. Se puder nos apoiar, comentar, curtir, compartilhar, etc. Tá? Um beijinho. Tchau.